Olá, meu primeiro A, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos com saúde. Aqui é a professora Elisaete, estou com muitas saudades de todos, não vejo a hora de poder reencontrá-los. Hoje nós vamos rever na nossa aula de SAEP os conteúdos que nós estudamos na última aula, antes da pandemia. Inclusive é um assunto que a professora Nadja, professora de português, ela trabalhou com vocês nos últimos dias. Então, nós vamos apenas revisar e tentar aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento sobre esses elementos que serão vistos hoje. Então, vamos lá. Vamos começar com os elementos da comunicação e as funções de linguagem. São elementos da comunicação que vocês já conhecem: o referente, o emissor, a mensagem, o receptor, o código e o canal. Vamos lembrar o que é cada um deles. O emissor, aquele que emite a mensagem. O receptor, aquele que recebe a mensagem. A mensagem é o conjunto de informações que estão sendo transmitidas pelo emissor. O código é a combinação de signos utilizados na transmissão da mensagem. O código será escolhido pelo emissor, mas ele deve lembrar que o código que ele escolher deve ser do conhecimento do receptor. O receptor só conseguirá decodificar a mensagem se ele conhecer o código. O canal por onde a mensagem é transmitida. O que eu vou utilizar para transmitir a minha mensagem? Eu vou utilizar um meio de comunicação como a TV, o rádio, o jornal, uma revista. Eu vou utilizar um desenho. Eu vou utilizar um sinal sonoro. Então, eu preciso utilizar um canal. O referente é a situação a que a mensagem se refere. E o ruído é o que chamamos de perturbação na comunicação. É quando a comunicação ela não consegue ocorrer por qualquer motivo, seja pela falta de atenção, por uma distração ou até mesmo por um barulho externo. Tudo isso pode causar o que a gente chama de ruído. Cada um dos elementos da comunicação está diretamente envolvido com a função de linguagem. Vamos para as primeiras funções. A primeira função é a referencial ou informativa. Ela tem por objetivo transmitir de forma objetiva dados, notícias e conhecimentos. É a linguagem que privilegia justamente o referente da mensagem, buscando transmitir informações objetivas sobre ele. Essa função, ela vai predominar em textos de caráter científico e é muitas vezes privilegiado nos textos jornalísticos. Por isso que você vai encontrar com mais frequência nas imagens que foram colocadas aqui. Você tem aqui uma reportagem da revista Veja, Os Doutores da Juventude, e temos aqui a manchete de um jornal. Estado não tem sistema de alerta contra catástrofes. Ela é uma linguagem mais direta, utilizada com o objetivo de informar. A segunda função de linguagem é a função apelativa ou conativa. Essa função procura organizar o texto de forma que se imponha
sobre o receptor da mensagem, persuadindo ou seduzindo. Nas mensagens que predominam essa função, busca-se envolver o leitor com o conteúdo transmitido, levando-o a adotar este ou aquele comportamento. É por isso que ela é expressa por meio de um apelo, de uma ordem, um pedido, porque ela busca interferir no modo de agir ou de pensar do destinatário. Ela vai ser predominante em textos publicitários, como é o caso aqui da publicidade do chocolate da Garoto. Nós temos aqui compre batom, compre batom, compre batom. Observe que também é uma característica da linguagem, da função de linguagem apelativa, a presença de verbos no imperativo, dando uma ordem ou fazendo um pedido. E também será presente nos cartazes informativos, que é o caso do exemplo ao lado. Se beber, não dirija. Eu estou querendo, com esse cartaz informativo, interferir na forma de agir do condutor. Na próxima função de linguagem, nós encontramos a função emotiva ou expressiva. É através dessa função que o emissor ele exprime no texto as marcas de sua atitude pessoal, suas avaliações, emoções, opiniões. O leitor sente no texto a presença do emissor, pois ele exprime as emoções e os sentimentos do próprio emissor da mensagem. Predomina, então, em textos de caráter subjetivo, pessoal, geralmente encontrados em letras de música ou em poemas. É mais constante a presença desta função de linguagem. A próxima função de linguagem é a função metalinguística. Na função metalinguística, a linguagem se volta sobre si mesma, transformando-se em seu próprio referente. Ou seja, a linguagem discute aspectos da própria linguagem. Ela é normalmente encontrada em dicionários, como, por exemplo, na análise de uma palavra do dicionário, em que eu utilizo uma palavra, ou melhor, várias palavras, para explicar o sentido de uma única palavra. Observe os exemplos aqui também. Nós temos uma tirinha de Maurício de Souza, a tirinha de Cebolinha. Ele encontra-se no primeiro quadrinho à beira de um penhasco, quase caindo, precisando se segurar num galho. E aí ele grita: socorro, socorro. No segundo quadrinho, nós temos uma onomatopeia que identifica que o galho quebrou. E no terceiro quadrinho, nós percebemos que Cebolinha não caiu. Mas para que ele não caísse, ele precisou segurar num elemento
que não é literal. Ele está se segurando num balãozinho. Mas o balãozinho é um recurso que só existe nas tirinhas. Não é algo real. Então ele dá a entender que realmente se trata de uma tirinha e ele está se segurando no balãozinho da tirinha. Esse é um aspecto da metalinguagem. O outro é um exemplo do autor Mário Quintana. No poema ele diz: escrever. Mas por quê? Por vaidade está visto. Pura vaidade escrever. Pegar da pena, olhai que graça terá isto, se já se sabe tudo o que se vai dizer. Observe que o autor fala sobre escrever, ao mesmo tempo em que ele provavelmente fazia a ação. Nós podemos imaginá-lo com um lápis ou uma caneta na mão, escrevendo sobre o ato de escrever. Isso também é um exemplo de metalinguagem, quando a arte fala da própria arte, quando o aspecto fala da própria linguagem. Vamos para a próxima função de linguagem agora. A função poética. Na função poética, a mensagem ela é elaborada de forma inovadora, imprevista, utilizando combinações sonoras e rítmicas, jogos de imagens ou de ideias. Essa função é capaz de despertar no leitor prazer estético e surpresa. Ela cria, então, efeitos expressivos e estéticos. É por isso que ela é muito explorada na poesia e nos textos publicitários. Nós temos aqui um exemplo de poesia de Ferreira Goulart. Mar azul, marco azul. Mar azul, marco azul, barco azul. Mar azul, marco azul, barco azul, arco azul. Mar azul, barco azul, marco azul, arco azul, ar azul. Observe que o nosso autor brinca com as palavras azul e com elementos que remetem à mesma cor, trazendo um efeito estético interessante e diferente. O ditado popular: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Percebemos aqui elementos que são bem inovadores. A repetição, né? Temos aí a presença da aliteração, a repetição do mesmo vocábulo sonoro, a letra F, trazendo uma estética para o texto. Por último, nós temos a função fática. A função fática significa, a palavra fático, na verdade, significa ruído, rumor. Ela foi utilizada inicialmente para designar certas formas usadas para chamar a atenção, como por exemplo, psiu, ei. Essa função ocorre quando a mensagem se orienta sobre o canal de comunicação ou contato, buscando verificar e fortalecer a sua eficiência. Ela tem então por objetivo estabelecer, manter ou concluir um ato de comunicação. Por isso, seu foco será o canal.
Temos aqui um exemplo, bem interessante até, engraçado. Duas pessoas conversando ao telefone. A primeira diz: Alô? A segunda responde: Alô? Pois não? Quem fala? Desculpa, a ligação está ruim. Alô? Alô? Está me ouvindo agora? Com quem você quer falar? Alô? Quem? Desculpa, caiu. Observe que a intenção aqui das palavras foi de apenas estabelecer comunicação, algo que na verdade percebemos que não foi possível. Como eu disse anteriormente, cada um dos elementos da comunicação estão diretamente relacionados com uma função de linguagem. A função referencial está relacionada com o referente. A função emotiva com o emissor. A função poética se refere à mensagem. A conativa está relacionada ao receptor. A metalinguagem privilegia o código. E a fática dá atenção apenas ao canal. Então, agora eu trouxe para vocês um exemplo de como nós podemos exercitar, treinar esse nosso conhecimento. Eu trouxe aqui o exemplo do Soneto da Fidelidade de Vinícius de Moraes. No poema de Vinícius diz assim: De tudo ao seu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face de maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvo e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Nesse belíssimo soneto de Vinícius de Moraes, nós podemos identificar alguns elementos que o compõem. Inicialmente, o gênero textual. Ele se trata de um poema. Inclusive, ele tem todas as características de um soneto. São 4 versos formados por 2 quartetos e 2 tercetos. O emissor desse poema é o eu lírico, o eu poético, aquele que está apaixonado. O receptor desse poema é a pessoa amada, a quem ele dirige todo esse sentimento. Mas também pode ser cada um de nós que estamos lendo, que estamos recebendo os sentimentos do autor do texto, Vinícius de Moraes. A mensagem é os sentimentos do eu lírico, o seu amor, a sua dedicação para com a pessoa amada. O código que foi escolhido é a língua portuguesa, um código que tanto o emissor quanto o receptor dominam. A função de linguagem, ela é emotiva, porque ele tem o foco no receptor, nos sentimentos do receptor,
mas ela também pode ser poética, porque ocorre aí um efeito de prazer estético por parte do receptor da mensagem. Embora nós encontremos neste texto mais de uma função, isso não significa que esteja errada, pois as funções de linguagem, elas não são exploradas isoladamente. Muitas vezes ocorre uma superposição de várias delas. No entanto, existe uma que se sobressai, para que possamos identificar a finalidade principal desse texto. Então, entre as duas, a emotiva e a poética, a que se sobressai nesse texto é a emotiva, pois a principal intenção do autor do texto é apresentar os sentimentos, aquilo que há dentro do seu eu poético, do seu eu lírico, o seu amor, a sua dedicação para com a pessoa amada. Eu espero que vocês não tenham dúvidas sobre o que nós vimos até agora, pois eu deixei uma atividade a ser realizada aqui mesmo nesse slide. Eu coloquei para vocês uma atividade que tem por objetivo identificar os elementos da comunicação. Então, você vai identificar quem é o receptor, quem é o emissor, qual é a mensagem, qual é o canal utilizado. Além disso, se há também um referente, o código. No exercício, eu quero que vocês aí identifiquem a função de linguagem. Eu quero saber se ela é referencial, se ela é metalinguagem, se ela é poética, se ela é fática, se ela é emotiva, se ela é conativa. E quero também que você identifique o gênero textual de cada um dos textos. Muito parecido com o exemplo que nós vimos anteriormente no soneto da fidelidade de Vinícius de Moraes. Então, eu coloquei aqui para vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 textos, 7 gêneros textuais diferentes para que vocês possam fazer essa análise. Eu quero que vocês respondam no seu caderno e envie para mim no WhatsApp ainda essa semana, ok? Eu espero que vocês não tenham muita dificuldade, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, tá certo? Eu vou estar sempre à disposição de todos de vocês. Ok, meus amores? Continuem se cuidando, fiquem com Deus e até a próxima aula. Cheiro.